tempo de buscar a Deus. E nesse tempo, o Senhor está nesta caminhada conosco de busca, porque é desejo do coração dele que nós o busquemos. E na semana passada nós vimos tempo de buscar a Deus como igreja, a importância de buscarmos ao Senhor dentro desta organização, ou dessa forma, desse corpo espiritual chamado igreja. Quando cada um de nós estamos empenhados em buscar a excelência de Deus. E essa semana, nós continuamos ainda no mesmo tema, de tempo de buscar a Deus em santidade. O texto básico é o mesmo, Salmo 105, versículo 4. Buscai ao Senhor em sua força, buscai a sua face continuamente. Na NVT, tem um pouquinho de diferença. Diz assim: buscai ao Senhor em sua força, buscai sua face continuamente. Isso na Almeida Corrigida. Na NVT, busquem ao Senhor e sua força, busquem sua presença continuamente. E nesse empenho de buscar ao Senhor, eu fui ler todo o Salmo, li todo o Salmo, e compreendi que é um salmo que nos introduz na presença do Senhor com louvor. Né? Esse salmo que está relacionado com o povo de Deus, na velha aliança, o povo se colocando diante de Deus como ajuntamento para adorar ao Senhor. A adoração a Deus por sua fidelidade, a aliança que ele fez com Israel, desde Abraão até, passando por Isaac, Jacó, passando por Moisés, passando por Arão, até a conquista definitiva da terra prometida. Importante frisar que nessa caminhada do povo de Deus, desde a chamada de Abraão até a entrada na terra, houveram momentos de aparentes derrotas. Você deve se lembrar, e você deve estar com a memória bem fresca, porque deve estar fazendo juntamente com todos a jornada bíblica, né? E você já deve ter lido já essa passagem em Gênesis, quando a fome se estabelece em Canaã e Abraão, por causa da fome, é obrigado a descer para o Egito. O mesmo aconteceu com Jacó. Mesmo nesses momentos de aparente derrota, que parece que o plano de Deus não está dando muito certo, ou nós não estamos entendendo bem, é nesses momentos que Deus está realmente providenciando para que tudo aquilo que ele falou, aquilo que ele empenhou sua palavra, para que aconteça. Ele controla a história, ele controla tudo, e as suas promessas são cumpridas cabalmente. Nesse tempo de pandemia, em que, de fato, temos sido atingidos como igreja de uma forma mais dura, porque por não estarmos todos reunidos presencialmente, por termos dificuldades de visitar nossos irmãos, de ir aquele que está mais suscetível a não participar das reuniões virtuais por umas questões de não ter internet ou da internet não estar boa, e isso nos traz um sentimento assim de derrota. Eu queria tanto estar com nossos irmãos. O esfriamento espiritual, parece que um declínio, um arroxo, um afrouxamento das disciplinas espirituais. Deus não mudou a sua promessa para conosco. Mesmo nesses momentos de aparente derrota, o Senhor está conosco, Ele está controlando para que tudo aquilo que Ele tem falado para a sua igreja se cumpra cabalmente.
E esse salmo ele é de fácil aplicação para a nossa realidade como igreja. Enquanto pensamos em terra de Canaã, que deveria ser conquistada pelo povo de Israel, nós temos uma Canaã espiritual a ser conquistada. Nós temos um destino a ser perseguido. Tanto aquele povo tinha o seu destino para chegar na Terra Prometida, e agora já renovado para chegar na Canaã celestial, nós como igreja estamos nesse mesmo empenho, nesse mesmo destino, e o Senhor está nos conduzindo por esta caminhada. Abacuque 3:7, 4:11, ele vai nos falar sobre isso, sobre essa questão de nós estarmos nessa caminhada para a Canaã espiritual. Deus está no controle. Se há essa correlação, então eu quero destacar com mais veemência esse versículo 4 e trazer agora para o guarda-chuva de tempo de buscar a Deus em cidade. É um tema mais específico, mas que nós encontramos nesse versículo 4. Tanto uma versão quanto a outra, ela usa o tempo verbal no imperativo. Busquem ao Senhor. É uma ordem, é uma determinação. Existe uma necessidade nossa de buscar ao Senhor e a sua força e buscar a sua face continuamente. A igreja, quando se reúne, ela se reúne para adorar. Ela deve buscar ao Deus da aliança, desta nova aliança que está em Jesus Cristo. E nisso nos remete para as nossas reuniões da ceia do Senhor, em que nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua morte sacrificial para nos expiar os nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados, e como o seu sangue nos coloca na presença de Deus, o Pai. É por isso que buscamos ao Senhor, para que jamais nos esqueçamos de quem é o Senhor e por que o buscamos. Se o buscamos porque existe uma necessidade imperiosa de, eu vou colocar aqui a palavra sobrevivência. É impossível nós dizermos que amamos alguém e não andamos com esse alguém. Todo aquele que ama alguém, uma pessoa, ele deseja estar com essa pessoa. É verdade ou não? Você lembra-se do seu tempo de namoro? Como você estava todo apaixonado pelo seu noivo, pela sua noiva, e tudo que você mais queria é ter mais tempo com ele ou com ela. Quem ama, quer estar junto. E nós amamos nosso Senhor, não? Então nós temos que buscá-lo, porque é esse tempo com Deus, na sua presença, que satisfaz a nossa alma, que satisfaz de alegria e gozo, porque nos completa, porque nos alimenta, porque torna tudo uma realidade mais inteligível. Quando pensamos só nessa terra, como nós temos os materialistas que não creem em Deus, que vida? Que vida é essa? Sem esperança. Tudo se resume e termina na matéria. Mas nós temos uma viva esperança. E a nossa esperança está no Senhor. A nossa alegria, ela se completa quando nós buscamos ao Senhor. Mas nessa busca eu quero trazer aqui algumas coisas para nós refletirmos
sobre o que nós vamos encontrar. Primeiro, é impossível buscar ao Senhor sem que você o encontre. Você já foi salvo pelo Senhor, já foi lavado, remido pelo seu sangue, você foi acolhido pelo seu Espírito no corpo espiritual da igreja. É impossível que você busque ao Senhor e não ache. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Estamos aqui nesse tempo de busca ao Senhor. Eu quero dizer que nós já estamos com o Senhor. Nós já estamos na sua presença. Ele já está conosco. Nós vamos fazer, e como já fizemos na vez passada, na semana passada, nossa súplica, nosso clamor para que suba até os céus, o seu trono. Pode até ser que você tenha a sensação que haja um silêncio no céu quanto às orações que serão feitas, que foram feitas, serão feitas hoje, serão feitas nas próximas semanas. Mas isso não significa que ele não esteja presente. O segundo ponto, é impossível que nós busquemos ao Senhor sem que nós não deparemos com a sua força. E a força aqui eu quero trazer com a questão da própria essência de Deus. É impossível que nós, eu e você, busquemos ao Senhor sem que a gente não tenha um encontro com algo de Deus que é notório. Logo, quem se aproxima de Deus, uma coisa ele vai perceber, que esse Deus, ele é santo. Santo, santo e santo. Moisés, quando teve sua experiência com Deus, a primeira vez, ali, na sarça ardente, ele teve um encontro com Deus, e a primeira coisa que Moisés pôde perceber é que Deus é santo. Deus diz a Moisés: espera aí, não chega mais para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. A experiência também, quando, no capítulo 19, quando Deus chama Moisés para o monte, para começar a levar para ele aquilo que ele deseja passar para o seu povo, Deus diz para Moisés: Moisés, santifica o povo, santifica hoje, amanhã, porque ao terceiro dia eu vou descer sobre o monte. Mas diz para o meu povo, para que ele não passe do limite e nem toque no monte, para que ele não morra. Porque a santidade do Senhor tem um impacto violento sobre a vida de qualquer mortal. E se hoje nós podemos entrar na presença de Deus, é por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor, e é como que um antídoto para que nós não morramos diante de tanta santidade de Deus. Não é qualquer um que entra na sua presença, só aquele que está marcado pelo sangue do Cordeiro. Continuemos. A santidade de Deus é a sua essência. Vamos ver primeiro João 1:5. E eu vou passear bastante com os irmãos hoje pelas Escrituras. Primeira carta de João 1:5, que nos diz:
Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há treva nenhuma. Deus é luz. Isso nos remete para a santidade de Deus. Aquele atributo moral que nos é mais evidente no encontro com Ele. Voltando para um exemplo prático, quando Isaías, ele tem aquela visão que ele está diante do trono e ele vê aqueles seres angelicais com as suas asas, eles tinham 6 asas, tampavam seus olhos, tampavam seus pés, e com 2 voavam, e ininterruptamente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a primeira coisa que Isaías trouxe à sua memória é que, diante de tanta santidade, ele era um pecador. E ele pede: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Então, o Senhor permite que o anjo pegue uma tenaz, uma brasa, e traga e toque na boca de Isaías para santificar os seus lábios. Uma coisa é certa, meus irmãos, que ao buscar a presença de Deus, nós vamos encontrar inequivocamente com a sua santidade. Inequivocamente nós seremos tocados pelo Senhor, pela sua santidade. É verdade que Deus é amor, é verdade que Deus é misericórdia, é verdade que Deus é justo, é reto, são os seus atributos morais que conhecemos, mas Deus é conhecido muito mais e é louvado muito mais pela sua santidade. E como isso nos toca, como isso mexe conosco. A santidade de Deus é aquele atributo que jamais deveríamos esquecer, porque é fundamental para o relacionamento com Ele. Eu quero abrir com você a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. E podemos ler a partir do versículo 14. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Sede também santos, perdão, irmãos, em todo o vosso procedimento. Versículo 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Olha aqui. É um atributo de Deus que ele tem. Ele não só deseja, como ordena que nós tenhamos também, que nós cultivemos essa santidade. É impossível que nós tenhamos um relacionamento com Deus que não seja em santidade. É impossível. Assim como aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé, aquele que quer viver um relacionamento com Deus precisa cultivar a santidade, porque Deus é santo. Eu queria fazer um parênteses aqui sobre algo muito interessante. Os irmãos já viram aquelas torres de transmissão de energia de alta voltagem, não? Nas estradas, ou
em meio aos bairros, aquelas torres de energia com aqueles fios, alta voltagem. A eletricidade ela tem algumas propriedades peculiares, muito peculiares. Quando a voltagem é muito grande, quando a voltagem é grande demais, ela gera um campo elétrico. E para você tomar o choque, não precisa tocar no fio. Basta que você esteja perto e paralelo. E a corrente elétrica que estava no fio pula para você. Isso é uma propriedade da elétrica. O nosso Deus é santo e é uma santidade que nós não temos como entender na nossa mente carnal. Comparecer diante da presença de Deus faz com que Ele comece a trabalhar em nossa vida para nos santificar e sermos como Ele é. E vivendo com Ele, também trabalhemos dentro de nós esse trabalho de santificação. O Espírito Santo de Deus, ele vem para a vida do crente e ele tem esse trabalho de nos fazer parecidos com o nosso Pai, santos. É verdade que ainda nós não somos como o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Que enquanto aqui na terra, no seu ministério, ele não teve pecado algum. A presença do pecado não era um problema para o nosso Senhor. Mas para nós, a presença do pecado é um problema, porque nós somos constantemente bombardeados pelas tentações. Isso conspira contra o nosso relacionamento com Deus se nós não nos apercebermos das pequenas coisas. E eu vou, daqui a pouco, tangenciar esse assunto. Mas vamos continuar. Essa santidade Deus nos dá pela operação e obra do Espírito Santo no crente. Abra comigo 2 Tessalonicenses 2,13. Segunda Tessalonicenses 2,13 diz assim: devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. É uma obra do Espírito Santo, essa santificação. Ele está trabalhando em nós, ele está aprimorando, ele está nos lixando, para que tenhamos cada vez mais uma comunhão com ele. E Gálatas 5, 22, 23, que fala sobre o fruto do Espírito: amor, paz, benignidade, bondade, domínio próprio, alegria. Isso tudo começa a fluir do nosso interior, da nossa alma, do nosso espírito, à medida que nós vamos nos tornando cada vez mais limpos e puros e cada vez mais transparentes, cada vez mais purificados. Esse fruto vai brotando em nossa vida. Obra do Espírito Santo. Um parênteses aqui. E uma pergunta para nós, nesse tempo de pandemia: quantas vezes nós podemos demonstrar alegria e gozo por causa dessa tempestade que nos adveio? Eu sei, irmãos, que todos nós aqui experimentamos uma tristeza, uma dor. Alguns até tiveram pessoas conhecidas que foram afetadas pelo vírus e, infelizmente, não resistiram e morreram.
Como eu posso demonstrar na minha vida espiritual essa alegria, esse gozo em meio às tribulações, em meio às lutas? Se nós nos remetermos para o livro de Atos, nós vamos encontrar Paulo e Silas presos na masmorra, no mais profundo da prisão, num lugar escuro, fético, terrível. E lá, eles estão fazendo uma coisa. Eles estão alegres no Senhor. Apesar das correntes, apesar dos açoites. Tempo de buscar a Deus é um tempo que nós fazemos principalmente na angústia. É na angústia que nós clamamos ao Senhor. É na angústia que nós praticamos aquelas disciplinas com mais afinco, as disciplinas espirituais da oração, da leitura da palavra, do jejum. Isso nós fazemos principalmente muito mais nos tempos de angústia, no tempo de buscar a Deus. Mas quanto de fruto espiritual Deus pode colher da nossa vida hoje e pode dizer: eu estou alegre com o meu povo. Eu estou alegre, igreja. Continuemos. Que a santidade de Deus é aquele atributo que ele é imprescindível da comunhão da igreja. E esse tópico aqui da comunhão parece que será um tema a ser tratado nas próximas semanas. 1 Tessalonicenses 4,13 nos fala sobre essa questão dessa santidade de Deus trabalhando para a comunhão. A santidade é aquele atributo de Deus dado ao crente necessária para participar da ressurreição. A santidade de Deus é aquele atributo que ele almeja e determina que alcance o crente por completo. No corpo, alma e espírito. E eu queria remeter com os irmãos 1 Tessalonicenses 5:23. E eu quero trabalhar bastante agora com esse momento. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o nosso ser, o que somos, corpo, alma e espírito, apesar que algumas correntes teológicas, né, veem o homem como não como um ser com essas três partes, mas com apenas a parte material e imaterial. Isso não vem ao caso agora. O importante é que nós somos um ser que temos um corpo, nós temos uma alma, um pensamento, as emoções, e temos espírito, e a palavra do Senhor nos fala que nós devemos buscar e ter a santidade por completo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, ele vai falar que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque esse corpo, apesar que com o tempo esse corpo, né, por melhor que nós cuidemos dele, né, tomemos banho todo dia, né, as nossas irmãs têm mais vantagem que os homens, que passam um creminho, né, para aliviar as rugas, né, mas inevitavelmente esse corpo ele vai indo, ele vai caindo. Mas a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos honrar a Deus e adorar a Deus, santificando esse corpo, porque esse corpo também é objeto da santificação de Deus para nós. E ele fala lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala: por acaso vocês
vão fazer do seu corpo e unir o seu corpo com o corpo de uma prostituta? Vocês não sabem que aquele que se une com a prostituta é agora um corpo com ela? Mas sejam santos. Porque a questão da prostituição lá para a igreja de Corinto era um problema sério. E Paulo é enfático. Principalmente porque aquela teologia torta, advinda de um pensamento grego que dizia que tudo que é matéria não presta, só que era espiritual. Então eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, que dá na mesma. Mas o ensino bíblico não é assim. Esse corpo, por mais que você saiba que ele vai deteriorar, mas tenha certeza que é importante você santificar esse corpo para o Senhor. Ele é templo do Espírito Santo. E é nesse corpo que experimentaremos a ressurreição. Esse corpo que é deteriorável, ele será transformado, e assim como é o nosso Mestre Jesus, o nosso Senhor Jesus, que está no corpo glorificado, nós seremos como ele. É importante nós nos santificarmos no corpo. Mas não somos só corpo. Nós somos também mente, coração. Nós somos emoções e sentimentos. Nós temos ouvido, nós temos os olhos, nós temos o nariz, temos a boca e temos as nossas mãos, e todas essas sensações entram para dentro da nossa alma. É uma palavra que ouvimos, é algo que nós enxergamos, é algo que nós bebemos. Isso vai trazer sensações na nossa alma. E a palavra diz assim que nós temos que ser santos também na nossa alma. A maior batalha que pode haver na vida de um crente é na sua mente. E nós vamos encontrar muita palavra de Deus que nos diz e nos orienta que nós temos que ter a mente de Cristo, não é verdade? Que nós temos que tomar cuidado com nossos pensamentos. Olha só, me parece que é Filipenses capítulo 4. Me ajudem os teólogos presentes. Filipenses, aqui. Aqui. Versículo 7, 8, 9. Capítulo 4 de Filipenses. Versículo 7, 8, 9. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha como é importante. E o apóstolo Paulo continua. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, pensai. E aqui eu dou uma paradinha aqui. Que tipo de pensamentos nesses tempos de pandemia tem habitado a nossa mente? Porque aquilo que nós pensamos é o que vai no nosso coração. E há uma lei espiritual para isso. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, o que vai na sua mente é muito importante. E Deus sabe que nós precisamos ter uma mente santificada. Quanto de murmuração já não passou pela nossa mente? Irmãos, vamos ser sinceros, porque é impossível que nós leamos os jornais, vejamos os noticiários da TV,
vejamos noticiários de internet, e tudo nos leva a quê? Nos leva, muitas vezes, a nos colocar numa posição de murmuração, de chateação, de desprezo. E isso vai minando a nossa fé e parece que vai nos desconectando com a santidade de Deus. E parece que quando nós voltamos para falar com Deus, parece que tem alguma coisa estranha. Porque nós estamos tão contaminados por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, e a nossa mente está chafurdada. Então nós precisamos buscar a presença do Senhor para que a mente do Senhor entre na nossa mente. Temos pensamentos retos, justos e bons. Eu sei que isso é um desafio muito grande, e eu não vou dizer que eu tenho 100% de êxito nisso. Dependo do Espírito Santo, dependo da graça, dependo da misericórdia de Deus todos os dias, para levar cada um dos meus pensamentos aos pés da cruz e avaliá-los, e pedir perdão, e pedir graça e renovação da mente, para não me conformar com este mundo, mas renovar a minha mente. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, que é uma orientação também do apóstolo Paulo para nós. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas traduções dizem assim, pela renovação da vossa mente. Precisamos ter uma mente saudável. Precisamos ter a mente de Cristo. Se é tempo de buscar a Deus, precisamos dessa mente, dessa capacidade de pensar primeiro nas coisas que são do alto, para que a partir dela possamos discernir as coisas que são dessa terra e termos paz com Deus, mesmo em meio a qualquer luta, situação. A nossa mente. O salmista diz no Salmo 139, e diz assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau, algum pensamento torto. E guia-me pelo caminho eterno. E a palavra sondar, lá do Salmo 139, lá no hebraico, é uma palavra que dá mais ou menos aquela ideia de radar, sabe? O radar está passando e ele tá mostrando ali os seus pensamentos, quadriculado ali, ele está esmiuçando. É esse o sentido dessa palavra sonda-me. Eu acho que nós podemos orar ao Senhor hoje. Senhor, sonda nós, o seu povo, sonda o nosso coração hoje e nos leva para uma plenitude de santidade. Será que estamos pedindo muito para Deus nessa noite? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Podemos esperar coisas excelentes do Senhor nessa busca. E o que nós temos feito, oração e jejum, e são canais imprescindíveis para essa busca. E junto com a palavra de Deus, todos os dias, ela vai trabalhando dentro de nós, vai trabalhando dentro da gente. E Deus vai fazendo a sua obra. E por último, a gente não se santifica para nós mesmos. A palavra santificar aqui no hebraico é a palavra kodesh, é separado, é sagrado, foi separado, sagrado.
É por isso que os teólogos dizem que Deus é santo, 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 e é um totalmente outro ser, porque escapa da gente. Mas o Senhor nos convida a sermos santos também, porque Ele é santo, separados para Ele, para esta obra que nós temos em nossas mãos, tão linda, que é a obra da evangelização, a obra de mostrar para aquele que ainda não conhece a Cristo, ao olhar para a sua igreja, eles possam ver a manifestação de Deus na sua graça. E embora não concordando, mas possa ter temor, que aquele povo anda com Deus. Eu acho que nós vamos encontrar nesses dias muitas coisas do Senhor falando em nossa alma. Vamos nos purificar muita coisa. Muitas coisas que o santo vai, como diz o pastor Manuel, o Senhor coloca o prumo. O prumo. E sabe o que é esse prumo? Esse prumo é a manifestação dessa santidade de Deus, que Ele nos convida a viver com ela, em meio dela e por ela. Na sua justiça, na sua retidão. Eu creio que é mais que um convite, uma ordenança, porque nós somos povo de Deus. Como diz o apóstolo Pedro, ele nos chamou para sermos reino e sacerdote, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, para mostrar a sua glória no nosso tempo. Nós não santificamos só para nós mesmos, nós nos santificamos por causa do meu irmão. Eu me santifico por causa de você. E você se santifica por causa de mim. E nós nos santificamos por causa do nosso Pai Celestial. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude nessa caminhada de tempo de buscar a Deus. Eu creio que temos bastante motivos de oração. Lembrando que já dizemos, o senhor Manuel lembrou muito bem, nós jamais podemos nos esquecer que nós fomos lavados por Jesus Cristo no seu sangue. E nós temos hoje esse benefício, esse privilégio de entrarmos diante do trono da graça para buscar a presença do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. É uma rica oportunidade para nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue ministrando no nosso coração. Eu quebranto diante de Deus. Eu me quebranto diante dele. Porque ele é santo. Eu desejo trabalhar essa santidade juntamente com vocês. Igreja do Deus vivo. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.